Aí, pessoal, essa tarde tenho o prazer de convidar um grande amigo aí para fazer uma live, falando um pouquinho sobre missões, falando um pouquinho sobre este período aí que estamos enfrentando, esse período que estamos passando aí de pandemia. Eu vou conversar hoje com o missionário Jason Pimentel, que está lá na Romênia, né? Nós vamos bater um papo aí, né? Sobre missões e tudo mais. Gostaria que você tivesse aí acompanhando, né, esse momento aí, tá ok? Aí na sua casa. Opa, vamos lá. Opa, aguardando aí o Jason. Ô, grande homem, Tudo bom, meu irmão? tudo bem? Eita vida. Bom revê-lo depois desses 20 e tantos anos, né? Pois é, você percebeu que mudou um pouquinho o semblante, né? Uns por opção e outros por, É, por né? genética, né? Ai, ai. Mas que bom aí conversar com você. Eita. Que horas que é aí na Romênia? Agora são 11 horas da noite, 23 horas. 23 horas, olha aí 23 horas. a diferença aí. Uhum. Pois bem, essa live depois vai ficar, eu vou baixar depois para o YouTube, né? Ela vai ficar lá para o pessoal participar. Eu creio que nesse horário aí, alguns vão demorar um pouquinho para acessar, mas Sim. é bom estar aí conversando contigo, mano. Eita vida. Ah, tá frio aí? Calor? Olha, depende da sua escala de frio e calor, porque aqui nós estamos no verão já, né? E agora está por volta de uns 13 graus, mais ou menos, Aham. né? Durante o dia, às vezes, está dando ali 16, 18, né? Mas eu já peguei inverno aqui com 35 negativo. 35 negativo. Ah, 35 negativo. eita. Então, meu irmão, 18 graus aqui é uma temperatura fantástica. Fantástico. Dá até para tomar banho na água fria. Tranquilo, tranquilo. Ai, mas é isso aí. Pois bem, o propósito aí é mais conversar mesmo, informalmente aí, sobre algumas Sim. coisas, como é que você está e tudo mais. Quanto tempo você está aí na Romênia? Olha, já estou aqui há 4 anos. Cheguei aqui em março de 2016, né? Sim. Morei por 3 meses numa cidade chamada Constanța, que é no sul da Romênia, fica às margens do Mar Negro. E logo em seguida mudei para a cidade de Brașov, que fica exatamente. Tive um Aí probleminha aí. voltou. Foi terremoto, não, né? Não, não foi um terremoto, foi só o celular caindo mesmo aqui. Não, eu pergunto isso porque essa região que eu moro aqui da Transilvânia é uma Sim. região de tremor de terra mesmo. E eu lembro que a minha primeira experiência com terremoto aqui, estava deitado e ouvi um barulho muito estranho e de repente eu comecei a balançar na cama de um lado para o outro e eu pensei, meu Deus, o que que é isso que está acontecendo? Olhei para minha cortina balançava de um lado para o outro. Eu demorei uns 30 segundos para entender que, que era terremoto, né? Foi um dia que foi 6.0, né? Não foi um terremoto muito forte, não, mas foi a minha primeira Mas é, experiência de terremoto aqui.
Mas, gente, só para o pessoal aí depois, para ficar registrado aí, é, fale um pouquinho aí da tua caminhada até aqui. Para quem não sabe, eu conheci o Jason no Seminário Presbiteriano de Goiânia, né? Isso. Nós, eu estava no primeiro ano e você no último ano, né? Eu Acredito. acredito que sim, eu me formei em 99, né, E, no seminário de Goiânia, não, eu cheguei e... no ano. Oi? Ah, eu cheguei no 2000. Então, mas você estava por lá sempre ali, no nosso primeiro ano, foi ali que eu conheci, né? Sim. Para cá você trabalhou, Sim, trabalhou. eu servi ao Senhor por 16 anos no presbitério do Triângulo Mineiro, de 2000 a 2016. Pastoreei em Uberlândia, Ipameri, que é sul de Goiás, Catalão, que é sul de Goiás também. Uhum. E em 2014 eu iniciei a minha preparação para vir para a Romênia, fazendo o CFM em São Paulo, né? Então, durante o ano de 2014 eu fiz CFM. 2015 foi um ano que foi para levantar sustento, divulgação de projeto e tudo mais. E no ano de 2016 vim para servir aqui na Romênia, né? Então foram 16 anos de pastorado no Brasil, 4 anos agora. Nós começamos um projeto novo, porque em 2018 o reverendo Átila Sass, ele é o pastor da Igreja Presbiteriana Reformada da Europa Central e Leste Europeu. Essa denominação é uma denominação de 22 pastores, creio, e ela atua principalmente na região da Transilvânia, na Hungria e na Ucrânia. E ele esteve em 2018 no Brasil, fechou uma parceria com a IPB, a APMT, e através Sim, dessa parceria, né, eu tenho trabalhado já com eles, e essa parceria visa não somente a plantação de igrejas, como nós estamos fazendo, como também a edição de material, né? Por exemplo, a IPB, através da APMT, está participando na tradução do Catecismo da Confissão de Fé de Westminster para a língua romena e publicação desse sim. material, né? E é um trabalho muito interessante porque a Romênia, ela até 1918, a parte da Transilvânia para cima, que é basicamente a metade da Romênia para cima, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, como o Império Austro-Húngaro perdeu, ele foi todo desmembrado, e o que hoje é a Transilvânia, ela era maciçamente habitada por húngaros, austríacos e alemães. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, muitos desses austríacos e alemães foram embora, permaneceram os húngaros. Então, se você vem para a região da Transilvânia, por exemplo, você sempre vai encontrar as placas trilingües. Você vai encontrar as placas em alemão, romeno e húngaro, né? Justamente por isso. E como tem ainda uma população de background húngaro muito grande vivendo nessa região da Transilvânia, a, a princípio, essa denominação com quem nós temos parceria, ela trabalhava só com a população de background húngaro. Só que é curioso que eles começaram também um programa de evangelização para alcançar os romenos. E os romenos têm respondido muito mais do que aqueles que têm a raiz húngara, né? Então eu basicamente vim para trabalhar com eles e dar um auxílio para o pessoal de fala romena. Então, por exemplo, antes da quarentena, nós tínhamos 2 cultos aos domingos, das 10 da manhã às 11h30 em língua húngara, de meio-dia e meia às 15 horas em língua romena. Então esse tem sido o nosso trabalho aqui agora. Ah, que legal.
E me conta o seguinte, como que foi a adaptação aí no começo? Como é que foi esse processo, Rapaz, assim? rapaz, olha, eu te digo uma coisa. Ah, eu acho que eu nunca entendi tão bem aquele texto que fala que nós somos peregrinos aqui, esperamos pela pátria celestial, do que agora, estando longe do Brasil, sabe? Porque, embora a Romênia seja um país de raízes latinas, o próprio nome Romênia vem do Império Romano que dominou essa região. Então, eles são muito orgulhosos, inclusive, por terem sido dominados pelo Império Romano, né? Então, se você vai em qualquer cidade da Romênia, na praça principal, normalmente você vai encontrar aquela figura da loba amamentando, né, Rômulo e Remo, que foram os fundadores, a mitologia diz, né, os fundadores de Roma. Então, embora a Romênia seja um país cuja língua tenha raiz latina e ela tenha a raiz dela mesmo ali também com relação ao Império Romano, a cultura é muito diferente, sabe? É muito diferente. E coisas assim que, por exemplo, alguns choques culturais que eu tive, né? A, a minha cor, aqui na Romênia, a cor da minha pele é cor de cigano, né? E o cigano, ele não é bem visto na Romênia, porque o cigano, ele normalmente, na Romênia, ele é mendicante, para o cigano é relegada, trabalho de segunda classe. Ah, eu achava estranho que quando eu ia ao supermercado, por exemplo, o guardinha do supermercado, ele ficava andando atrás de mim, sabe? Ele achava, porque ele supunha que eu era cigano, achava que eu ia roubar alguma mercadoria no supermercado e ele ficava andando atrás de mim. Uns mais discretos, sabe? Passava, depois voltava, outros vinham bem na minha, andando perto Mas, mesmo, né? Aí eu falava com eles em romeno e pelo sotaque eles viam que eu não era do país, né? E me deixavam em paz. Ou, por exemplo, outra coisa que aconteceu comigo também aqui. ah, ah, Certa vez eu estava tirando o lixo do apartamento para deixar no container do lado do prédio e veio uma senhora e me deu um saco de pão, porque ela achou que eu era cigano, sabe? E eu tentando explicar para ela, falando, não, eu não quero pão não, eu não sou cigano, né? E ela foi tentando assim com o pão e tal, mas tem essa questão que a questão racial, sabe, que do cigano, né, que é essa separação bem forte aqui entre eles. E o romeno, ele não é como o brasileiro para fazer amizade. Que o brasileiro, poxa, eu chego na sua casa, tem um amigo comigo que você nunca viu na vida. Você fala assim, ó, vou fazer um churrasco aqui, o Jason tá vindo, vem com ele, né? O romeno não vai fazer isso, né? O romeno ele é mais fechado. Se o romeno fala assim, olha, vamos tomar um café tal dia, ele não tá te chamando para tomar um café na casa dele. Ele tá te chamando para ir num café, no shopping, ou seja, onde for, e ali ele vai tomar um café com você e vai conversar, né? Então, é bem mais difícil de você criar ponte com o romeno do que com o brasileiro. Mas uma vez que você cria amizade com o romeno, acabou, sabe? É irmão mesmo. legal. E E aquelas. sobre, Hum, até eu ia perguntar sobre isso. Antes, só mandar um abraço pro pessoal aí, o Alexandre o Alexandre tá aí, o reverendo Alexandre, o Fabrício tá aí acompanhando também, o pessoal da igreja aqui do Pinhão. Mas queria só perguntar para você, mas como foi essa tua ponte para chegar na Romênia? Se você teve um missionário que te acompanhou, como é que foi? Você... sim, sim. A princípio, né,
falando-se de chamado missionário, meu chamado missionário foi anterior à minha ida para o seminário. Sim. Eu estava lá na minha igreja, recebemos uma visita do IBEL, e eu falei, olha, é isso que eu quero para minha vida, trabalhar com missões, né? E ali o meu pastor me enviou para o seminário, e a princípio a minha ideia era trabalhar com povos ágrafos na África, né? Uhum. Só que, por uma série de fatores, cheguei a preencher toda a minha papelada em 2002 para mandar para o que antes era a Junta de Missões Estrangeiras, né? Sim. Cheguei a preencher toda a minha papelada, não mandei, e várias coisas aconteceram nessa caminhada, perdi meu irmão, né? E acabei ficando no Brasil por um tempo maior. Quando foi em 2010, encontrei com o pastor Delpino, Carlos Ah, Delpino, né, que hoje está na Espanha, mas foi diretor e professor nosso em Goiânia. foi meu professor também. E sim, e perguntei para ele, falei, professor, fora a África, porque até então a maioria dos nossos missionários estavam na África, falei, qual é o campo que nós mais precisamos hoje? Ele falou, olha, precisamos muito na Europa. Então, quando nós conversamos, eles tinham acabado de firmar uma parceria com a Unipref, que é a União de Igrejas Reformadas da França, e eles precisavam, para envio imediato, de 30 pastores para a França. Havia 30 igrejas sem pastores. Uhum. Então, a princípio, o meu foco ou era Espanha ou era França. Uhum. E quando foi em 2013, eu conheci o reverendo Ronaldo, né, Ronaldo André, e conversando com ele sobre missões na Europa, falei quais eram as minhas expectativas. Ele falou: olha, a gente também está precisando de pastor na Romênia, porque lá só tem um pastor, tem dois pastores, eu estou indo para lá agora. Por que você não considera a Romênia? Ah, vamos orar, vamos ver o que o Senhor faz. Ele falou: olha, vai para a Romênia porque a língua é muito fácil. Sabe como que fala carne de vaca em romeno? Não, carne de vaca. Ah, e carne de porco, você sabe como que fala? Carne de porco. Eu falei, gente, que maravilha, eu vou para esse país que é uma língua fácil, tá precisando de pastor, vai ser para lá mesmo que eu vou, né? E combinei com ele, nós conversamos, eu falei, olha, eu quero ir, mas para a gente trabalhar junto na plantação de igreja. E foi o que aconteceu. Vim em 2016 para cá, trabalhamos 4 anos juntos, Ah, mas junto com esse pastor. junto com esse pastor. Agora ele está no Brasil, naquele período de 3 meses aí no Brasil. Só que o que ninguém falou que a parte fácil da língua era carne de vaca e carne de porco. O resto não tem nada a ver com, A língua é muito né? complicada? Olha, o problema da língua é o seguinte: ela tem muitas semelhanças com o português, muitas palavras que parecem. Por exemplo, noite, noite, é, carne, e por aí vai. Só que tem muitas e muitas palavras da língua romena que vêm da raiz. Eu me esqueci agora, mas é a mesma raiz da língua russa, né? Então tem muitas palavras e a gramática é muito diferente. Porque no português basicamente é o seguinte: termina com O masculino, A feminino, plural você bota um S no final, fora algumas exceções. O romeno não. O romeno você tem masculino, feminino e neutro. E cada um deles vai ter 2 a 3 formas de plural diferentes, Hum. né? Então a língua, a gramática, eu ainda tropeço mesmo depois de 4 anos. Eu ainda tropeço bastante na gramática, né? Mas Uhum. né, Deus é gracioso. Essa preparação da língua você começou antes de ir para lá? Não, não. Não, Porque não tem. achar professor de romeno no Brasil era praticamente impossível, né? Não, E sim. eu basicamente, a língua eu basicamente aprendi sozinho.
porque quando eu cheguei, quando eu me mudei para Brasov, na verdade, eu consegui uma professora de romeno lá, mas 2 semanas antes da gente começar a nossa aula, ela era missionária, ela foi embora para trabalhar na Coreia do Sul. Aí fiquei sem professora. Fui para o centro de integração de imigrantes da cidade para ter aula de romeno lá. Só que a professora que dava aula de romeno, ela não falava inglês, só falava francês, e ela passava 60% da aula falando sobre Feng Shui. Então, ensinar romeno que é bom nada, né? E depois consegui uma outra professora, e coisa de um mês não, 3 semanas antes da gente começar a nossa aula, porque eu estava de férias, ela se mudou da Romênia para Espanha. Perdi outra professora. E assim foi, eu era conseguir uma professor ou professor e perder, sabe? Então, basicamente, hoje eu aprendi sozinho, já prego em romeno tem 2 anos já, Ah, isso mas que eu queria assim, saber, né? sim, mas eu ainda, basicamente quase que leio o sermão, né? O que para eles aqui não é uma coisa estranha, como seria para nós na cultura brasileira, né? Alguém lê o sermão. Mas eu já prego em língua romena desde que eu tenho um tempo um pouco maior para preparar, mexer com a tradução e tudo mais. Já consigo pregar em língua romena. Hum. E as músicas, assim, são. Como que fica essa Olha, parte? as músicas são basicamente as mesmas que nós cantamos no Brasil, Sim. né? São as mesmas, assim, de músicas contemporâneas, são as mesmas, os hinos, muitos, são os mesmos que nós cantamos no Brasil, mas uma coisa que é curiosa aqui é que essa denominação, com quem nós temos parceria, ela é bem mais é, tradicionalista, né, do que a gente está acostumado. Por exemplo, nos cultos de domingo, normalmente canta-se os salmos metrificados, né, os salmos genebrinos. E instrumento que eles usam nos cultos normalmente é flauta, violino, piano, às vezes violão. Na falta de flauta, de violino e de piano, você encontra um violão, sabe? Hum. Então, você não vai encontrar bateria, não vai encontrar guitarra, nada de percussão, né? Então tem essa diferença, mas basicamente os mesmos cânticos, os mesmos hinos, né? Então essa parte aí não muda tanto. Uhum. Uma outra questão, assim, a questão de alimentação muda muito o estilo. Olha, não muda tanto porque sou eu que preparo a minha comida, né? Então acabo conseguindo achar no supermercado arroz, feijão e etc. Mas a alimentação básica, a fonte básica de carboidrato do romeno é pão, batata e a nossa polenta, né? Ah, A polenta, eles comem muito polenta aqui, eles chamam de mamaliga, polenta, e eles têm pratos tradicionais, foi até engraçado, uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, você tem que comer isso aqui, é o nosso prato tradicional da Romênia. Em Minas, a gente chama de charuto, eu não sei como vocês conhecem no sul, que é aquele enrolado de repolho, isso. né, um repolho recheado. Aqui Já. eles chamam de sarmale. Então, qualquer festa, qualquer data especial aqui na Romênia, certeza que você vai ter polenta com charuto de repolho, sabe? Que é o prato mais tradicional que se tem aqui na Romênia, né? É. Churrasco, essas coisas tem. Churrasco tem, mas
raríssimo se ter churrasco com carne de vaca, porque carne de vaca aqui ela não é boa e é muito cara, né? Ah, Por exemplo, eu dou exemplo para o pessoal. É, a- a- Se você for comprar o que a gente chama de carne de primeira no Brasil, você vai pagar coisa de 130, 150 o quilo reais, né? Então não dá para fazer churrasco com carne de vaca. É carne de porco, frango uhum. e uma. Aqui eles chamam de meat, que é uma carne moída, que eles misturam carne de cordeiro com carne de porco e carne de vaca, faz tipo uma salsicha dela e assa ali sobre a churrasqueira, né? Isso aí é o mais tradicional deles também, Uhum. sabe? Uhum. Mas o que você sempre vai achar na mesa do romeno é pão, pão, Uhum. né? Porque aqui eles têm uma coisa que eles chamam de felul um e felul 2, que é primeiro prato, segundo prato. Então, o Uhum. primeiro prato sempre vai ser uma sopa, que é bem diferente da sopa do Brasil, é uma sopa bem aguada, né? Pouquinha verdura, pouquinho macarrão, e depois o prato principal. Mas sempre vai ter pão. Café da manhã, almoço, janta, seja lá o que Ah, for, o pão é presente pão. em todas as, Sim. todas as refeições. Que tal? Mas assim, mudando um pouquinho o foco para a questão do trabalho aí a igreja, é um projeto missionário, é uma igreja, como que... Olha, essa com a qual eu estou trabalhando agora já é uma igreja. Ah, a média de tempo para a plantação de uma igreja aqui na Romênia é de 20 a 25 anos, para você ter uma frequência média de 20 a 25 pessoas, né? Uhum. Então é um trabalho muito lento, é um trabalho muito lento. Por exemplo, o trabalho que nós temos no sul da Romênia, ele completou agora 20 anos e tem uma média de mais ou menos 30 pessoas frequentando ali, né? Aqui em Cluj-Napoca, o trabalho já tem 18, 20 anos mais ou menos, e entre romenos e húngaros, nós temos uma média de 16 a 20 pessoas vindo, não de membros, né? Mas pessoas vindo, Uhum. porque o trabalho aqui é muito lento, sabe? Não só por uma questão cultural, porque aqui na Romênia eles têm um ditado que diz o seguinte: se você é romeno, você é ortodoxo. Se você é ortodoxo, você é romeno. Então eles ligam a religião ortodoxa à sua identificação nacional. É o primeiro problema, né? Se você é romeno, então espera-se que você seja ortodoxo. E Uhum. outra questão é que para eles é que tudo que não é ortodoxo é seita. Ah, uhum. Então nós somos vistos como seita, né? E então já existe essa barreira, né? Por se não é ortodoxo é seita. Outra barreira que nós temos aqui também é que a gente não tem a liberdade de evangelização como a gente tem no Brasil. Né? Que no Ah, Brasil sim. você pega o violão, vai ali na praça, começa a tocar, distribui folheto, sem problema nenhum. Aqui a gente não pode fazer isso. Né? Você precisa, Não pode. claro, como algumas cidades por aí, mas você precisa de uma autorização da prefeitura, mesmo que você vá apenas distribuir folhetos, né? E se você não tiver, a polícia ela vai interromper o trabalho. Por exemplo, um dia eu estava no centro da cidade de Brasov e chegou um rapaz de uns 18 anos mais ou menos e ele começou a pregar no meio da praça. Em menos de 2 minutos a polícia veio e tirou esse rapaz de lá, né? E, por exemplo, aqui, se você vai evangelizar alguém, ah, em tese, né? A pessoa que tem que te perguntar, sabe?
a pessoa que tem que te abordar. Porque, por exemplo, se você é um romeno, se eu te abordo e falo assim, olha, eu quero falar para você do plano da salvação que está nas Escrituras, etc, etc, etc. Se você se sentir ofendido, você pode imediatamente chamar a polícia e eu vou ser preso por proselitismo, ou eu vou receber uma multa por proselitismo, né? Então a gente tem essas limitações, sabe, para poder evangelizar aqui, né? Além de todas essas limitações, ainda. Aí se alguém pergunta, então, qual é a forma que vocês usam para evangelizar? Isso que eu ia perguntar. Qual é a estratégia? Relacionamento pessoal, né? Relacionamento. Aí entra aquela outra questão que eu falei no início para você, que o romeno ele não é aberto como o brasileiro, sabe? Uhum. Por exemplo, eu conheço um missionário que ele demorou 4 anos, para criar laço, criar vínculo, a ponto de poder evangelizar, de poder falar abertamente do evangelho, sabe? De criar amizade, de poder falar abertamente do evangelho e a pessoa não evitar, não rejeitar ou alguma coisa desse tipo, né? Então é um trabalho lento, sabe, que precisa de muita paciência e Uhum. amor, e Uhum. amor, sabe? Porque contando Eu, assim, falando de histórias que aconteceram, né, eu tive uma experiência aqui que, gente do céu, aquela cabeçada que você dá por não conhecer a cultura. Eu uhum. tinha recebido alguns missionários na minha casa, missionários americanos, e tinha feito comida brasileira para eles. Naquele dia eu tinha feito galinhada com vinagrete, um tutu, né? E eu tinha muita comida. Aí conversei com meu vizinho, romeno, crente. Esse não foi nem para tentar evangelizar, esse é crente. Crente, e falei para ele, eu falei assim, olha, eu fiz almoço aqui em casa, sou sozinho e é muita comida para uma pessoa só. É comida brasileira. O senhor quer experimentar? Aí ele olhou para mim e falou assim: o que você quer dizer com isso? Aí eu falei assim: não, eu quero repartir com o senhor, para o senhor experimentar. A comida brasileira é muita comida só para mim. Aí ele falou assim: você está querendo se achar melhor do que eu, por acaso? Aí eu olhei, eu fiquei assim, travado na hora, né? Aí ele virou para mim e falou assim: não, não quero não, pode dar para o cachorro ou para as galinhas que eu não quero não. E aquilo para mim foi um choque, né? Então, conversando com um pastor que já está aqui há 20 e tantos anos aqui na Romênia, ele falou assim: Jason, eu moro aqui nessa casa há 25 anos. Esse vizinho que mora aqui do meu lado me conhece há 25 anos. Se eu fizer um pão aqui hoje, um pão fresco, e levar para ele, ele vai achar estranho. Por quê? Eles se sentem ofendidos muito facilmente, sabe? É como se eu estivesse falando: olha, eu acho que você está passando fome e não tem comida na sua casa, então eu estou trazendo isso aqui para você, né? Então, eu falei: quem me dera se eu tivesse perguntado isso antes para não, Uhum. né, dar essa cabeçada cultural. Uhum. Então, mas assim, você falou o foco é relacionamento, né, na evangelização. Mas Sim, daí aqueles que fazem parte da igreja, eles são o canal, vamos dizer, para chegar nos romenos, assim, no e como hum, que é essa questão, assim, tem tem visitantes, como é que é? Mas tem um templo fixo, assim, a igreja. temos. Nós temos um templo, normalmente com essa denominação com a qual a gente tem a parceria, o templo ele é anexo à casa pastoral, sabe? Geralmente uma sala, um escritório bem maior, mas é anexo junto à casa pastoral. E isso também é algo que nos limita em tanto quanto, porque você pega a igreja ortodoxa com os ícones, né, as coisas todas cobertas de ouro e etc.
e você chama para visitar a sua igreja, ele chega e entra no que quase é uma sala de escritório, né, com as Sim. cadeiras. Então já tem esse primeiro choque, né? Uhum. Mas as pessoas vêm, as pessoas visitam, né? E como você falou, a, a nossa forma de alcance são os membros, são aqueles que já estão vindo à igreja, né? Porque eles conhecem a cultura muito melhor do que eu e muito melhor do que o outro pastor que é de background húngaro. Uhum. Então são eles que são a nossa ponte maior com os de fora, né? Uhum. Mas vem, sabe? Vem, as pessoas vêm, se Uhum. tem uma resposta, sabe? Tem uma resposta sim. Por Uhum. exemplo, em um dos finais de semanas evangelísticos que nós fizemos em uma das igrejas, o pastor com o menino dele, o pessoal, eles distribuíram, eu acho que 5.000 convites, né, colocando nas caixas de correio dos prédios, dos apartamentos, coisa de 5.000 convites. E vieram, acho que 10 pessoas, 8 pessoas, né? Então, Uhum. tem resposta? Tem. Pequena? Sim, mas tem. Mas Uhum. tem, né? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado no Brasil, que se o cara começa uma igreja ali com 5 anos, ele já, dependendo do lugar do Brasil, ele já está organizando a igreja, né? Aqui não, aqui com 20, 25 anos, a gente tem uma turminha aí de umas 15 pessoas. É extremamente diferente, né? Desafiador. E ao mesmo Muito. tempo uma dependência do Senhor, assim, eu creio que acho que um trabalho assim você aprende a depender muito mais de Deus, né? Não sei, na É, prática. com A, certeza. uhum. A cidade é grande, pequena, como é que é? Olha, a cidade de Cluj-Napoca, se eu não me engano, é a segunda maior cidade hoje na Romênia, que tem aí por volta dos seus 600 mil habitantes, né? Nossa, é? E é uma cidade assim muito fora do padrão, porque é uma cidade onde o maior polo de tecnologia de informação está aqui, em Cluj-Napoca, e muitos universitários de outros países estão Uhum. aqui também em Cluj-Napoca, né? Então, uma cidade extremamente moderna, agitada, como qualquer grande centro, Uhum. mas é uma cidade que carrega com si a maior característica dela. É uma característica romena, Uhum. né? É uma característica romena. Dentro disso, assim, você tem contato com brasileiros aí, na Romênia, aí na cidade mesmo? Assim, Olha, já em. não consegui. Tentei contato. Brasileiro, quando vai para o exterior, vira, infelizmente, geralmente vira outra pessoa, sabe? Os contatos que eu tentei com brasileiros foram, a maioria, negativos, né? A pessoa ou não estava interessada, ou não dava retorno, Uhum. ou no início estava interessada, e eu não sei se eu espantava as pessoas, né? Porque eu começava a falar de Cristo com as pessoas e elas sumiam de repente. Uhum. Mas aqui na Romênia tem pouquíssimos brasileiros. É, Pouquíssimos. Sim. os países latinos, assim, tem também. Na, a realidade aqui da Romênia, pastor, é que a Romênia ela tem o campo de trabalho aqui é muito pequeno, né? As, Então, o brasileiro vir trabalhar aqui não compensa. Não entendi. compensa de forma nenhuma. A moeda aqui não é euro, é uma moeda local que se chama leu romeno. Mas porque a Ah, Romênia está entrando na União Europeia, todos os contratos que você assina são baseados em euro, uhum. né? Aí você assina o seu contrato de aluguel, é baseado em euro, internet, telefone, televisão, tudo em euro. E quando você vai pagar, 1 euro vale 4,90 lei. Hum, Então, o salário aqui é baixo. Então, o próprio romeno, ele
eu vi uma pesquisa um tempo atrás que quase 30% da população da Romênia vive fora da Romênia para trabalho. Então você tem 20 milhões, aproximadamente 20 milhões morando na Romênia, e mais ou menos 9, 10 milhões fora da Romênia trabalhando. Interessante. Aham. Mas assim, e é claro, eu sei que em meio a todos esses desafios aí, tem agora esse novo desafio aí do coronavírus. Como que está a Uhum. realidade aí da igreja nesse sentido? Como que está o trabalho nesse aspecto aí depois dessa pandemia, vamos dizer assim? Olha, o nosso trabalho aqui ele já ficou restrito logo do início, né? Que Ah, logo. fechou toda a aglomeração. Desde o início de março foi proibida toda aglomeração. Embora nós não enquadrássemos nisso, porque a gente apenas com 16 pessoas não seria considerado aglomeração. Mas por conta de precaução nós resolvemos suspender o trabalho. E temos feito da seguinte forma: nós temos o outro pastor, que é quem tem o material para produzir os vídeos, ele tem feito as pregações dominicais, sobe as pregações para o YouTube, tanto em língua romena quanto em língua húngara, e coloca para estrear lá nos momentos certos. E durante a semana nós nos encontramos via Skype para reuniões de oração nas quartas e nas sextas. E durante a semana, tanto ele quanto eu, nós damos assistência aos membros da igreja. Nós ligamos, oramos com eles, perguntamos se tem algum motivo especial de oração, a gente manda mensagem, então a gente faz esse acompanhamento via Sim, WhatsApp, né? sim. Uhum, uhum. E Mas, agora que começou o relaxamento, nós estamos vendo como que a gente pode fazer para nos enquadrarmos dentro das regras do governo. ok. Ah, aqui na igreja nós começamos faz um mês que começamos os cultos aqui, retornamos, né? Mas está bem desafiador também nesse sentido. Mas algo que eu gostaria de perguntar sobre, você estava falando sobre a igreja. A igreja é uma parceira da IPB, não é a igreja irmã. A denominação aí, não. Olha, eu não sei te dizer se a igreja irmã se entra certamente entra naquela lista, né? Uhum. Mas é uma Sim, igreja parceira, porque a identidade dela é uma identidade reformada. Na verdade, sim, a história de como surgiu essa denominação é que todos estes pastores que estão aqui hoje na Romênia, na Hungria e na Ucrânia e na Sérvia, se eu não me engano, eles estudavam em um seminário húngaro que pertencia à Igreja Estatal Húngara. A Igreja Estatal Húngara é uma igreja liberal. E então aham, eles começaram a ter contato com material reformado e começaram a bater de frente, né, com as posições liberais da igreja. E chegou a um ponto em que toda essa turma que se levantou, que começou a se colocar contra as posições liberais da Igreja Nacional Húngara, eles foram excomunicados da igreja, né? Eles foram desligados da igreja estatal. uhum. Então aí surgiu essa denominação, Igreja Presbiteriana Reformada Húngara da Europa Central e Leste Europeu, né? Como uh, eles estavam lutando pelas bases reformadas, pelos princípios das escrituras, foram colocados para fora por causa disso e assim começou a denominação. Mas tem um presbitério aí, alguma coisa nesse sentido? Não sei se Tem, pertence. tem. É. Embora Mas sejam apenas. Desculpa, pode terminar. o presbitério abrange daí o países vizinhos também, daí? Nesse sentido? Não. Sim, Não nesse. a gente tem uma organização mais geral, né? Hum, Ah, o que seria um sínodo, um presbitério e um sínodo, né? uhum, Porque são apenas 22, são apenas 25 igrejas, né? sim. Uhum, Então eu não sei bem como que eu
definiria isso em português, como que é a divisão deles, mas eles têm uma reunião anual de todos os pastores e presbíteros, anual ou bianual, de todos os pastores e presbíteros, Uhum. e eles também têm reuniões do que seriam os presbitérios, né? Então, do grupo que está aqui na Romênia, do grupo que está na Hungria e do outro pastor que está na Ucrânia. Hum. Né? Então, é muito novo, né? São 25 Sim, anos sim. só de denominação. Aham. Mas quando a questão da igreja, quando você falou que é nós, junto, quase junto com a casa pastoral e tudo mais, mas a igreja aí pode ter a placa e tudo mais na frente, pode ter essa. Ah, não pode? Não, não. Ah, Nós não podemos ter placa na frente da igreja. Sabe, você não pode pintar lá a igreja presbiteriana como a gente faz no Brasil, ou coloca o luminoso, né? Não uhum. podemos ter nada disso. O que nós podemos fazer aqui são duas coisas. Se você quer colocar que é a igreja presbiteriana, a gente escreve, imprime num papel na janela. Opa, eu sou trabalho. Então, opa, aí, voltou. Aham. Mas eu queria ver com você, assim, como é que está essa questão do como é que é o sustento assim missionário, como que é essa parceria com a PMT, até por a questão da, da igreja aqui mesmo, para a gente Uhum, né, estar atento aí, orando e adotando, né, o sim, missionário aí na Romênia, né, sim. até para falar sobre isso, como que funciona, como é que é, e se com essa Bom, quarentena foi afetada alguma coisa nesse sentido. olha, bom, vamos lá acerca de como foi afetado e logo em seguida eu passo para a forma do sustento. A Romênia, ela, como eu falei no início, né, existe aí esses números que 30% da população trabalha na Europa, e com essa coisa do Covid, muita gente perdeu o emprego e voltou para a Romênia. Então, o que fazia a economia girar aqui na Romênia era esse dinheiro que vinha de fora, né? Era esse dinheiro que vinha de fora. Então, a Romênia é um país pobre, é o segundo país mais pobre da União Europeia, fica atrás só da Bulgária. E agora, com todo esse pessoal retornando para a Romênia, voltando desempregados, eu li ontem que houve um acréscimo de 1 milhão de desempregados na Romênia. É um país que tem aí 20 milhões, então já houve esse acréscimo de 1 milhão de desempregados. Então, isso, queira ou não, afeta também, graças a Deus, a igreja aqui de Cluj não afetou diretamente, mas afeta muitas outras igrejas e nos Sim. afeta no sentido de prestarmos socorro para quem agora está com fome, né? Então, a igreja aqui de Cluj, ela não participa no meu sustento integral, ele vem do Brasil. Sim. Ele vem por uma parte da APMT e o Sim. restante vem dos parceiros que já têm caminhado comigo, né? Então, como investir em missões aqui na Romênia? Além, lógico, né, de orar e clamar a Deus que Ele abra a porta para o Evangelho, para que Ele nos dê sabedoria para proclamarmos a palavra dEle, que ajude que as pessoas sejam amigáveis, né, e nos recebam aí como amigos nas suas vidas para a gente compartilhar de Jesus. Você também pode participar
enviando a oferta em nome do missionário para a Uhum. APMT, porque o meu caso é um pouco diferente. Como eu entrei na APMT em 2015, para mim já não existe mais código de centavo. Então, se alguma oferta for enviada para o meu nome, tem que ligar para a PMT ou tem que mandar um e-mail para a PMT informando, Sim. olha, o valor X que eu depositei é para ser direcionado para o missionário Jason, por exemplo, né? Uhum. Ou Uhum. então pode entrar em contato direto comigo que eu passo os códigos bancários, né, para que as ofertas sejam feitas. Ok. Uhum. Uhum. Né? Ah, nesse sentido, acho que aí já está dando quase uma hora já, né? A conversa Não? está boa, mas então por exemplo, a igreja aqui vai enviar uma oferta mensal para o missionário, no caso para você. Então, tem que ser via dessa forma. É melhor entrar em contato com você e depois passar para a PMT, mais ou menos isso. Tem duas formas. Ou você faz via a PMT, nesse caso, você deposita e comunica à PMT que aquele valor X depositado deve ser direcionado para mim, ou então já pode depositar diretamente na minha conta, sem Ah, tá. passar pela PMT. Né? Ok. São as duas opções. Uhum. Eu creio que depois da live aí vou pegar mais essas informações com você para a Tudo gente, bem. tá bom? Mas uma outra coisa, assim, acho que deixando uma, uma reflexão aí para encerrarmos essa nossa conversa aí, né? Poderíamos conversar mais. Você já deve estar com sono também, já é quase meia-noite aí. Tranquilo. Ah, mas uma reflexão assim para a igreja brasileira aí, para a gente pensar nesse sentido aí. Olha, acho que duas coisas. Primeiro, nós não sabemos o tamanho do tesouro que nós temos no Brasil, que é um povo Uhum, que é aberto a ouvir o Evangelho. Sabe, às vezes a gente tá no Brasil, às vezes a pessoa fica tímida, com vergonha, com medo de ser rejeitada e tudo mais. Não fique. Evangelize no Brasil, evangelize os seus amigos, pregue, porque no Brasil a gente tem essa abertura, a abertura da amizade, a abertura do relacionamento. Você pode ser católico, ou seja lá o que for, que se chegar alguém para um amigo seu para te evangelizar, você não vai rejeitá-lo. Aliás, ele não vai te rejeitar, porque é seu amigo. Agora aqui não. Aqui você nunca vai ser visto como uma igreja cristã. Você vai ser sempre, no primeiro momento, visto como seita. E se é uma seita, eu não tenho muita coisa para ouvir de você. Então uhum, aproveitem essa bênção que nós temos no Brasil. E, gente, uhum. dobrem os joelhos pela Romênia. Dobrem os joelhos pela Romênia, porque é um país que carece absurdamente de Cristo. É o segundo país no mundo com a maior taxa de abortos no mundo, é a Romênia, Uhum. né? É um dos países onde mais se pratica o aborto, é a Romênia. Tem uma senhora que é membro da nossa igreja no sul da Romênia, que ela foi alcançada por um projeto de acompanhamento a mulheres que queriam abortar. E ela foi alcançada por Cristo, eu não me engano agora, quando ela ia fazer o 17º ou o 19º aborto. Então você pensa, uma pessoa que já tinha feito 19 abortos, ia fazer o 18, né? Ia fazer o 19º aborto dela, Uhum. sabe? Essa é a Romênia. Essa é a Romênia. O tráfico humano é enorme, enorme. Moças e jovens levados da Romênia para trabalharem com prostituição na Europa Ocidental. E hoje a Romênia é o país número um em produção de material adulto ao vivo, que é aquele que a pessoa entra no chat, ele paga
e a pessoa do outro lado faz a performance para ele. Então, hoje a Romênia é o país que mais produz material de conteúdo adulto ao vivo. Por isso a Romênia carece muito, muito do Evangelho de Jesus. Uhum. Grande Jason, eu gostaria de encerrar nosso bate-papo aí com uma oração, né? Oh, por Por favor. você. E saiba que foi uma grande alegria conversar com você aí. E eu espero que seja a primeira de outras que virão aí, outras lives aí para nós conhecermos mais desse trabalho tão precioso, né? Amém. E Amém. saiba Com a que graça de Deus. o presbiteriano aqui de Pinhão, né, estará aí orando de forma mais Amém. focada aí no trabalho aí na Romênia, tá ok? Amém. Orem mesmo. Fazer uma oração aí por você para encerrando assim essa nossa conversa. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por esse bate-papo com o teu servo, ó Deus, missionário Jason. Muito obrigado, ó Pai, por saber que o Senhor tem guardado, cuidado, ó Deus, sustentado, suprido o teu filho, ó Pai, aí que está tão distante aqui do Brasil, ó Pai, que o Senhor esteja e continue assim, ó Pai, a guardar, a fortalecer, a animar, ó Deus, o teu servo, ó Amém. Pai, nesse desafiador trabalho, ó Pai. Mas que o Senhor o chamou e o Senhor tem o capacitado e na certeza, ó Pai, que grandes coisas o Senhor está fazendo e vai fazer através da vida do teu servo ali, ó Pai. Pedimos a Amém. tua bênção, a tua graça, que o Senhor conduza e guarde, ó Pai, e que o Senhor abençoe o crescimento e desenvolvimento do trabalho na Romênia. Nós pedimos assim, ó Pai, nós oramos, tudo entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Um Bine, grande bine. abraço, gente. Valeu, viu, pelo bate-papo. Um grande abraço aqui da Igreja Presbiteriana aqui de Pinhão, né, em nome do conselho aqui também. Que Deus esteja conduzindo e guardando aí a sua vida, seu ministério aí, tá certo? E Bine. boa conversa, Jason, tá bom? Bine, Abração. mulțumesc tare mult, pastor, și Domnul să vă binecuvânteze. Pe tine și pe biserica ta. Amém. Amém. Tá joia, meu irmão. Deus abençoe a você e a sua Ah, igreja. Muitíssimo obrigado. valeu, viu? Um grande abraço, meu. Outro, meu irmão. Fica na paz. Boa noite aí. Como é que é boa noite mesmo em romeno? Bom, depende. Se é uma boa noite assim mais cedo, que você está chegando na casa da pessoa, Buna Seara. Hum, Facinho. Buna Seara. Se é uma boa assim, noite mais tarde, que já está indo dormir, como é o caso meu agora, Noapte Buna. Nopte Buna. Noapte Buna. Tá. Então, Buna para você. Ok, Um abração, Larevedere. gente. Deus abençoe. Abração, amém. Tchau, tchau. Tchau. Opa. Valeu. Valeu, pessoal. Encerrando essa nossa conversa com o reverendo Jason, né? Deus esteja guardando e cuidando cada um aí de vocês. Abração, gente. Deus abençoe. Estejamos aí orando, não só pela igreja brasileira, mas orando aí pela igreja na Romênia, né? Como vimos aí, trabalho tão desafiador. Deus abençoe a todos.